Deus é bom, Central? Então fala para 1 milhão de pessoas aí, fala, puxa, como Ele é maravilhoso. Aleluia, toda a glória, toda a honra, todo louvor pertence a Ele. Como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso. Amém? Aleluia, pode sentar aí se você já falou. Se você não falou, vai ficar de pé de castigo, vai sentar lá no fundo, tá bom? Aleluia. Queridos, eu tenho algo de Deus no meu coração para compartilhar com você nessa noite, porque Deus tem feito para nós ricas e maravilhosas promessas. Quantos aqui creem que o Senhor tem sido um Deus de promessas? E eu quero falar nessa noite sobre esse Deus de promessas. Eu quero que você pegue o santo livro aí agora, que você abra comigo na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 23. Hebreus capítulo 10, verso 23. Esse texto me saltou aos olhos, e eu fiz a leitura dele na outra versão, que é a nova versão transformadora. Nós aqui usamos a NVI, eu vou ler na NVI com vocês, vai colocar aí na projeção, mas eu quero ler também, não é, nessa versão que é a versão transformadora, tá bom? Então, antes de fazermos a leitura, eu quero que você declare comigo aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, sabe? Que a nossa fé ela vem pelo ouvir da palavra dele. A palavra de Deus diz para mim e para você que as Escrituras é lâmpada para os nossos pés. Ele é luz para o nosso caminho. Então a gente tem que caminhar nessa luz, nós temos que caminhar debaixo dessa palavra. A palavra de Deus diz que se eu e você guardarmos essa palavra no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. Amém? Amém, povo de Deus? Então nós vamos fazer essa declaração agora com muito entusiasmo. Eu quero que você levante a sua voz aí comigo e declare, diga assim, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite. Amém? Então pegue o texto sagrado aí, ali, está na tela ali, ó, diz assim, a partir do verso 23, diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Vamos nos apegar. É um chamado de Deus para mim e para você aqui. Amém? Diga comigo, é um chamado de Deus. Qual que é o chamado de Deus para você? Se agarrar, se apegue com firmeza. Apegue-se com firmeza à esperança que você professa, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que você tem declarado. Se apegue a isso com firmeza, pois aquele que prometeu, ele é fiel, irmãos. Alguém aqui pode acusar Deus de infidelidade? Alguém aqui, eu fiz essa pergunta na nossa célula lá na quinta-feira, foi muito interessante, não é? Porque a gente tem um jeito de lidar com as coisas, não é? Que a gente fala assim, jamais eu vou falar isso, jamais eu vou ser sincero a esse ponto. Irmão, muitos de nós temos dúvidas, muitos de nós lutamos com sentimentos, aonde a gente pensa, puxa, Deus me abandonou. Quem aqui já lutou com esse sentimento? De verdade. Aí, ó, né? Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa com aquilo que eu estou passando. A gente não tem coragem de reconhecer, de abrir o coração e falar assim, né? Eu acho que Deus tem sido infiel comigo, não é? A gente não tem coragem, ninguém tem coragem de falar um negócio desse, nessas palavras, mas a gente lida com isso. E eu falei para eles lá, pipocou, um começou a falar, o outro começou a falar, todo mundo falou desses momentos. São momentos, meu irmão, que você enfrenta, que eu enfrento, todos nós enfrentamos, mas a palavra de Deus, ela tem falado conosco nesses dias. Domingo passado, eu preguei aqui. Eu preguei o quê? 2 Timóteo, capítulo 2, não é? A partir do verso, se não me engano, 13, né? Eu preguei aqui, que dizia o quê? Principalmente o versículo 13. Eu li 3 versículos com vocês, igual hoje, vou ler 3 versículos. Mas eu li o último versículo, o versículo 13, que dizia o quê? Ele dizia que ainda que você, ainda que eu, ainda que nós, muitas vezes, sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não muda. Deus não pode mudar. Por isso que Ele é Deus. Ele permanece fiel. Diga comigo, Deus permanece fiel. E você leu comigo aí? Olha lá. Pois aquele que fez a promessa, aquele que prometeu, Ele é fiel. Aleluia. Continua.
consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Vamos fazer isso, é a proposta do texto, não é? E não deixemos de reunirmos como igreja. Essa versão da tradução diz, não deixemos de reunir. Mas tem uma outra que talvez você está com ela aí, que diz assim, não deixemos de congregar. Congregar, né? O pessoal até se apega, né? O pessoal da CCB, né? Eles pegam esse versículo assim para eles, e aí é a razão da existência deles, né? Esse negócio, é congregar, e aí você fala, não, a palavra congregar significa se reunir. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Não deixemos de nos reunir. Tem uma versão mais moderna, que ela fala, não deixemos de nos ajuntar. O sentido é esse, é estarmos juntos, queridos. Mais ou menos o que o Carlos falou, sabe? O ambiente. Esse ambiente aqui, o Salmo 133, ele vai dizer lá que é maravilhoso quando os irmãos caminham como? Juntos, unidos, em comunhão. E aí o verso 3 do Salmo 133, o verso 3 só tem 3 versículos do Salmo 133, daí diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali onde? Nesse ambiente, onde você, eu, nós caminhamos unidos. Amém, povo de Deus? Então, a palavra está dizendo, não deixa de se reunir não, como igreja, segundo, olha isso aqui, não sei se isso chama a tua atenção, isso salta aos meus olhos, porque essa versão aqui, que é a NVI, fala assim, segundo o quê? Segundo o quê, irmãos? O que você está entendendo aí? Vamos lá, vamos fazer uma interpretação básica, simples do texto, não é? Está dizendo assim, não deixem de se reunir, não deixem de congregar. E aí, a continuação diz o quê? Como? O que está te parecendo aí? Vai lá, o que está parecendo? Será que tem gente que se acostumou a não se reunir mais? Será que o texto está nos advertindo? Presta atenção aqui, olha para mim, por favor. Será que o texto está chamando a minha, a nossa atenção para dizer assim, cuidado, hein? Não deixe de se reunir. Tem gente que está se acostumando. Irmão, isso não é novo não. Essa conversinha atual, que a pessoa diz assim, eu sou a igreja, eu não preciso participar, eu não preciso congregar, não preciso reunir não, eu sirvo a Deus na minha casa, balela, conversa fiada, isso aí é desde aquele tempo, desde aquele tempo, já tinha essa conversa, já tinha essa mesma conversa, não preciso, precisa sim meu filho, precisa sim. Vou fazer uma analogia aqui, uma comparação assim, da mais simples, a mais tranquila para você entender, brasa fora do braseiro. Brasa fora do braseiro. Apaga. Apaga. Não pense você que com você é diferente. Não pense você. Eu já vi gente, irmãos, que a pessoa, ela tem muitas vezes uma percepção assim, exagerada acerca de si mesmo. Tem gente que é assim, tem gente que se acha o supra-sumo. Né? De verdade, agora eu uso esses momentos para desabafo pessoal. Às vezes eu lido com as pessoas, uns irmãos, que eu olho assim, eu falo, nossa, né? Eu não sou nada, né? A pessoa é tão espiritual, ela é tão assim, ela está aqui e eu devo estar aqui, porque ela é de uma arrogância, que parece assim, irmão, que a pessoa já, ela chegou lá, misericórdia. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, o santo apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? O maior dos apóstolos, lógico que foi o maior, em obras, naquilo que ele fez. Irmão, o apóstolo Paulo, ele chega numa hora e ele fala assim, eu julgo que eu ainda não alcancei. O apóstolo Paulo, eu ainda não cheguei lá, mas eu faço uma coisa, deixo as coisas que estão para trás de mim, abandono essas coisas e eu prossigo. O apóstolo Paulo, aí um comedor de arroz e feijão igual eu e você, fica aí narizinho empinado. Não, eu sirvo a Deus na minha casa. Eu faço as minhas orações, eu estudo a palavra de Deus, sim, tudo bem, faça isso mesmo, continua, mas não deixe de congregar, é o que a palavra está dizendo, como o costume de algum, e para com essas desculpas esfarrapadas, meu irmão, para com esses argumentozinhos assim, que você fica caçando, porque assim, irmão, quem quer achar pelo em ovo, acha, quem quer? E me parece que tem gente que fica procurando pelo em outro. Deixa eu te falar um negócio. Se você procurar defeito aqui, você vai achar um monte. Se você procurar defeito em mim, Deus o livre. É só conversar com a pastora que já resolve. Ela conta todos para você. Ela conta. É óbvio, meu irmão. É óbvio.
Você também. Você também. Então, vamos parar com isso. Vamos parar com essas desculpas. Vamos fazer aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos? Amém? O que Deus está falando? A palavra dele está dizendo o que para mim e para você? Não deixa de se reunir, como alguns parecem que se acostumaram. Se acostumaram, como é costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A gente precisa incentivar as pessoas. Olha para mim aqui. Eu quero te incentivar, meu irmão. Eu quero encorajar você. Eu quero ser um canal, um instrumento de Deus para te lembrar. Irmão, fica firme. Pega firme. Caminha. Vai lá para a célula, irmão. Vai lá para a célula. Mas tem um irmão lá que ele fala mais do que o homem da cobra. É assim, a vida é assim. A vida é assim, vai ter gente que fala demais. Mas esse é o Claudinei, né? Eu tenho mais luta com quem que não abre a boca. Eu fico angustiado. Tem gente que eu não sei o que está pensando, porque fica com a cara assim, que você não sabe se ele está pensando bem, se ele está pensando mal, se ele está gostando, se ele está detestando, porque ele faz aquela cara de paisagem. Esse eu tenho dificuldade. Agora quem fala bastante, dá bom dia até para cavalo, esse aí a gente sabe. A gente sabe o que está pensando, sabe o que está sentindo, não é? Agora aquele que fica assim, olhando com aquela cara, parece que está te julgando o tempo todo, daí você olha até para ver se a barriguilha está aberta, você fica caçando. Não é? Meu irmão, faz parte. Faz parte. Relacionamento tem dessas coisas. Tem dessas coisas. A gente precisa aprender. Aprender a se relacionar. A vencer as barreiras, obstáculos. A gente precisa, né? Eu, na viagem agora, irmão, eu tive que orar. Tinha uma abençoada lá, né? Não vou falar muito porque esse negócio vai para a internet aí. Meu irmão, ela tinha assim o dom da chatice. O dom da chatice. E parece que ela falou assim, ela mirou em mim. Ela mirou em mim. E eu pegava a comida, você que come demais. Aí eu falei, então não vou comer demais. Aí eu botei pouco, né? Não botava nada, não estava nem comendo. Mas você não come, você não está comendo por quê? Eu falei assim, meu Deus, ela quer que eu coma, ela não quer que eu coma. Não tinha o que eu fazia. Não tinha o que eu fazia. Meu Deus do céu, que luta. Aí eu percebi, eu não sou bobo, já estou, né? Você também, você é maduro. Irmão, eu falei assim, Jesus amado, não deixe meu coração fechar não, para a irmã, porque eu já estava com vontade de dar um chega para lá. Eu estava com vontade assim, dar assim, e judiação, imagina, se eu faço um negócio desse, né? Às vezes dói mais, porque fala, é o pastor, porque pastor é quase um anjo, né, irmão? Você sabe como que funciona esse negócio. Pastor, né? Eu não vou no banheiro, de jeito nenhum, imagina que eu vou no banheiro, irmão. Você já imaginou que eu vou lá no banheiro e, número 2, nunca fiz na minha vida, desde quando eu nasci, sabe? Oh Deus, tem misericórdia de mim. Mas né? Relacionamento tem dessas coisas, convivência. Irmão, foi 14 dias convivendo com gente que nem ela. Eu não conhecia ela, gente que era estranha, não é? E não é fácil não. Não é fácil não. Mas a gente precisa aprender. Vai para a célula, meu filho. Cresce lá. Cresce, se integra, caminha junto. Chora junto com quem chora, diz a Bíblia. Se alegra com quem se alegra, faz festa com quem está fazendo festa. Faz isso aí, vai para a célula. Vai para a célula, mas não adianta só ir na célula, irmão, porque nós temos lutado aqui, tem um grupo, e faz parte, né, os meus mentores aí que me ajudam, né, nessa caminhada, estão muito lá na frente, né, eles também enfrentam essas mesmas lutas, então isso acaba me consolando. Você acredita que tem um monte de gente que só vai na célula, e não vem aqui no prédio, não se reúne com a igreja, não, tem que ir na célula, tem que estar firme lá, mas precisa estar aqui. Olha, pastor, por quê? Porque, irmão, o passarinho ele só voa com 2 asas. Tem que ter 2 asas. Uma é o pequeno grupo, que tem que caminhar junto, orar junto, né? Cuidar um do outro, esse é o sentido de ser célula. Ganhar o perdido, porque célula que não ganha gente sem igreja, gente que está perdida, irmão, isso não é célula, isso é grupinho, isso aí é grupinho de comunhão. De vez em quando eu vejo as fotos de alguma célula, primeira coisa que eu reparo, não tem um convidado, eu falo, Deus meu. Irmão, se não tem convidado, se a sua célula só está aquele grupinho lá, se eu fosse você, igual uma vez eu fiz na machonaria, está aqui o Mário e está aqui o Biazon, ele sabe muito bem. Um dia, estava lá e esse negócio, porque é gostoso, irmão, tudo amiguinho, um amigo do outro, tudo camarada, tudo irmãozinho, andando, sabe? Parecia aqueles menininhos assim, tudo lindinho. E eu vi por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e teve uma época... Eles lembram disso aí. Quem mais levava convidado era eu. Eu ficava assim, me matando, saindo atrás de gente na rua. Aí eu falei, não vou levar, só para testar. E não foi.
Aí, isso foi umas 3 semanas, onde eu cheguei lá. Você sabe quando né, o Munhá me pega, né, irmão? Quem já viu eu aí com o Munhá? Quem já viu? Quem viu? Levanta a mão aí. Amém. Isso mesmo. Né? O Munhá me pega, irmão. Quem lembra do Munhá aqui? Não é? Quem lembra dos Thundercats aqui, pelo amor de Deus? Jesus amado. E é igual o Munhá, irmão. Antigos espíritos do mal. Transforma essa forma. O olho até vira na hora, o pescoço nas 3 horas. Transforma essa forma. Irmão do céu. Eu fiquei doido. Eu bati. Eu vou acabar com esse negócio aqui. Eu vou fechar, eu vou começar outra célula. Eu vou sair daqui e eu não quero ninguém comigo. Então é o seguinte, nós temos um mês. Irmão, o trem bombou. Todo mundo saiu. Uai. Diz que remédio para doido? 2,5. Deu uns gritos lá e tal, os caras ficaram com o olho desse tamanho, né? Até conferi se o Biazão estava armado na hora, graças a Deus não estava, né? Vai que, né? Então assim, meu irmão, célula tem que ter convidado. Como está lá a sua célula? Você está levando gente sem igreja? Você está levando gente perdida, gente assim que está destroçada? Ah, glória a Deus, isso mesmo. Você está tendo trabalho? Tem um líder aqui. Meu Deus do céu. Eu só vim para falar, ô pastor, me ajuda aí em oração, ô pastor, aquele está dando um trabalho, olha, aquele lá, glória a Deus, irmão. Se não, o que está acontecendo? Se você não está tendo trabalho, se não está tendo gente lá com problema, não está certo, não está certo, é gente, então tem que estar na célula, amém, povo de Deus? Mas não adianta só estar na célula, precisa estar aqui, porque o passarinho voa com 2 asas, a celebração, irmão, tem que congregar, você tem que reunir aqui, e olhar e falar assim, eu faço parte de algo maior. Você faz parte de um pequeno grupo, vocês caminham juntos, se conhecem bem, chamam um pelo nome, todo mundo pelo nome, né? Vai lá no cinema, qual célula que já foi lá no cinema junto aí para assistir? Aí, ó lá, ó. Foi. Então, pessoal, glória a Deus, estou marcando lá com a minha célula, vamos ver se essa semana a gente vai lá assistir, né? A Forja. Legal, irmão, isso é caminhar junto. Mas, irmão, você precisa estar aqui. Deixa eu te contar. Salmo 133 diz que quando a gente caminha assim, juntos, a gente se reúne, tem algo, existe um mistério de Deus, é um mistério, Deus reservou para ele, e eu sim, de coração, sou muito tranquilo, eu confio que Deus sabe o que faz. Quem confia que Deus sabe o que faz? Deus disse, ó, é nesse ajuntamento aqui, que eu derramo a vida e a bênção, é nesse lugar aqui, irmão, a Bíblia fala que nesse lugar, verso 3, ali, diga comigo, aqui ó, diga comigo aqui, fala para o irmão que está perto de você, fala, é aqui irmão, é aqui o quê? Aqui o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre, tem algo que Deus libera nesse lugar, tem algo que acontece aqui irmão, de verdade, eu sou apaixonado pelo pequeno grupo, você sabe disso, você sabe, fico doido quando eu vejo alguém que não está indo, falo, não, você tem que ir, você tem que se juntar lá, você tem que participar, você tem que estar junto, eu fico mesmo, né? Eu boto na cabeça de todo mundo, tudo bem, mas irmão, de verdade, tem algo que só acontece aqui, quando a igreja se reúne. Você viu esse louvor aqui? Quem viu? Ô meu irmão, só se você tem um coração muito empedrado, e aí a gente vai orar, porque a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é martelo que quebra pedra, né, esmiuça a penha. Vamos orar. Mas, irmão, uma presença, se chegou uma hora aqui, que eu vou falar, meu Deus do céu, dá vontade assim de abrir o braço, vamos ver, né, como diz o padre Marcelo, né, se a igreja subiu, ou se o céu desceu, é maravilhoso. A presença de Deus, que mover de Deus, que manifestação de Deus. Então, Deus está movendo nesse lugar. Por isso nós precisamos nos reunir. E aí a gente precisa encorajar os outros. Eu falei de manhã, eu quero repetir aqui. Vamos ser intencional? Vamos fazer as coisas assim com intenção, né? Por exemplo, tem alguém lá na sua célula que essa pessoa está desgarrada? É aquela 100ª ovelha que ela não vem, não congrega, não participa, não se reúne. A palavra está dizendo ali, tiraram o texto, mas está lá, não é? Está dizendo, encorajando-nos uns aos outros, né? Olha lá, ó, encorajando-nos uns aos outros. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que a gente precisa encorajar? Para a pessoa estar aqui, ouvir a palavra, receber a direção de Deus? O que diz o texto?
que a palavra está dizendo lá? Por que a gente precisa encorajar, incentivar? Vocês estão lendo aí, irmãos? Está na frente de vocês? Por que a gente precisa fazer isso? Porque o dia do Senhor se aproxima. Obrigado, filho. O dia do Senhor se aproxima. Meu irmão, eu não sei se você já entendeu isso, se está claro para você. O senso de urgência. Mas o dia do Senhor está próximo. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está vindo. Eu não sei, eu não posso, imagina se eu poderia algum dia falar uma coisa dessa, aí é heresia, você some daqui, daí você nunca mais volta aqui, fala, não passa nem desse lado da avenida, passa do outro lado, porque é heresia, dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar, ninguém pode fazer isso aí, não é? Mas a gente, pelas Escrituras, a gente entende o cenário, escatologicamente falando, a gente entende o tempo, existe um período que isso vai acontecer, e me parece, quando eu leio, quando eu examino as Escrituras, meu irmão, que esse dia, ele tem se aproximado. A hora tem se aproximado. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos incentivar uns aos outros. Sabe? Deixa eu te falar. Falei tudo isso. Né? Domingo passado eu falei aqui sobre o Deus fiel. Amém? Deus é fiel. Você estava aí? Quem estava aqui domingo passado? Amém? Se você não estava, está lá no nosso canal do YouTube. Assiste a mensagem. Né? A partir do texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Lê lá. Nós falamos sobre o Deus fiel. Hoje eu quero juntar a essa palavra de um Deus fiel, eu quero dizer que Deus, Ele é fiel, mas Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém, povo de Deus? Fala comigo, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Sabe, irmãos, quando você lê as Escrituras, você vê que lá desde o começo, desde o Gênesis, desde o princípio, Deus, Ele tem sido um Deus que faz promessas para nós. Amém? Você já reparou isso aí? Desde lá do começo, irmão. Por exemplo, quando o homem, ele pecou, ele se afastou de Deus, ele voluntariamente, ele decidiu ir por outro caminho, não é? Se perdeu. A Bíblia diz que esse homem morreu espiritualmente. Ele ficou separado de Deus. Mas sabe, desde o primeiro momento, desde a queda, Deus não se deu por satisfeito, Deus não disse, fazer o quê, né? Deu errado, não. Deus falou, eu vou consertar essa bagunça aí. A bagunça que você fez, que eu fiz, que nós fizemos, que nós fazemos, irmãos. Deus falou, eu vou dar um jeito nesse negócio, eu vou consertar isso. E o preço para consertar isso, irmão, o preço foi alto demais, amém? Nós participamos da ceia do Senhor, que ela nos lembra disso, o preço que foi pago para nos comprar de volta, para nos resgatar, nós, eu, você, nós que estávamos separados de Deus, mortos, como diz a Bíblia, pelos nossos delitos e pecados, então Deus, Ele nos resgatou, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele entregou o seu Filho para morrer por mim, por você naquela cruz. Jesus morreu no meu lugar, mas eu acredito que Ele morreu no seu lugar também. Ele morreu a minha morte, sim, mas eu acredito que Ele morreu a sua morte também. Sabe por quê? Para nos dar a sua vida. E isso faz parte de uma promessa. Se você ler lá o capítulo 3 de Gênesis, sabe o que você vai descobrir? Que o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Então Deus vem e Deus faz uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Deus promete comprar esse homem de volta. Deus promete resgatar esse homem. E aí, meu irmão, você lê comigo um texto como esse que diz que esse Deus, Ele é fiel. Diga, Deus é fiel. Aleluia. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus foi até a última circunstância. Deus foi até o último nível, irmão, o mais baixo nível, para que essa promessa se cumprisse. Você vai reparar, se você for passando as páginas das Escrituras, você vai ver isso aí. Um Deus que faz promessas. Muitas dessas promessas, muitas delas, elas são gerais. Elas são gerais. Amém? Diga comigo, promessas gerais. Fala para alguém perto de você, fala promessa geral. O que é a promessa geral, irmão? Geral é para todo mundo. São promessas que o alcance delas são para todos. Não é? A mesma promessa que vale para você, vale para mim. Vale para nós.
Deus tem promessas gerais. A promessa da redenção é uma promessa geral. Tem uma outra situação, embora o texto, né? Essas coisas de interpretação, né, irmão? Essa coisa de hermenêutica, esses negócios aí, esses palavrões, né? O texto lá de Atos capítulo 16. Eu não sei se vocês lembram, aconteceu uma situação lá, Paulo e Silas estavam presos, vocês lembram disso? Lembram? Paulo e Silas estavam presos, foram surrados e tal, mas diz a Bíblia que eles começaram a louvar a Deus, a cantar, a adorar a Deus, era alta noite, madrugada, e eles estavam louvando, e Deus fez um milagre, uma coisa extraordinária, diz que um terremoto aconteceu, e abriram as cadeias. Vocês lembram dessa história? Você lembra? Né? Se você não conhece, depois lê lá Atos capítulo 16. E é interessante que aí o carcereiro, o cara que tomava conta da prisão, não é? Era uma responsabilidade muito grande. Quando ele viu que as cadeias estavam abertas, ele falou assim, os prisioneiros fugiram, eu estou lascado. O Império Romano não brincava em serviço, irmão. Né? Não brincava em serviço, ele sabia que a pena para ele ia ser pena capital, iam acabar com ele, ia matar ele. E aí ele desesperou, e a Bíblia diz que ele pegou uma espada e ele foi se matar. Na hora que ele foi atentar contra a vida dele, diz que Paulo lá de dentro da prisão gritou e falou, não faz isso, não faz isso. Ele pegou uma luz, né? Se aproximou, Paulo falou assim, ó, está todo mundo aqui, fica tranquilo. Não esquenta a cabeça não, meu filho. Fica tranquilo. Aí aquele homem, aquilo deu um nó na cabeça dele. Meu irmão, vamos ser muito franco. Se fosse você, se fosse eu, abriu a porta da cadeia, perna para quem te quer. Sim ou não, meu irmão? Sendo sincero, pelo amor de Deus. Tá tudo bem que deve ter uns crentão aqui, anjinho assim, já vai, não, eu ia ficar lá, não ia ficar nada, né? Mas eu sou pecador mesmo, reconheço. Irmão, eu ia dar perna para quem te quero, eu ia vazar. Falei, ixi, glória a Deus aí, ó, deu certo, a oração deu certo, quebrou as cadeias, Deus está me libertando, eu ia entender isso na hora, irmão. Eu ia. Mas Paulo, Silas, eles não saíram. E além de não ter saído, eu não sei o nível da autoridade, o nível da influência que eles tiveram, nenhum preso fugiu. Nenhum preso fugiu. Aquilo deu um nó na cabeça do carcereiro. E aí ele diz que ele se prostra e fala assim, meus irmãos, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso? O que eu preciso? Vocês lembram disso? Qual foi a resposta de Paulo para aquele homem? Creia no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Sabe, irmãos, essa promessa, ela não é uma promessa geral, embora a gente ensina, não é? E eu preciso, né, colocar as coisas nos seus lugares. Ela não é geral, ela é uma promessa pessoal. Pessoal. Embora a gente ensina na igreja, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. A gente fala isso. E não é por mal não, irmão. Não é? Não é por mal, mas de verdade, essa promessa foi feita para aquele homem, especificamente. Mas sabe, e aí, essa é uma liberdade que eu tomo, muitas vezes existem textos, que eles são promessas específicas, promessas particulares. Mas eu vou para a presença de Deus, e eu falo para Deus, o Senhor fez na vida daquele homem, o Senhor vai fazer na minha também. O Senhor deu a tua palavra para aquele homem, e eu quero tomar posse disso aqui para mim, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai fazer isso na minha casa também. O Senhor falou para ele que ia salvar a casa dele, toda a casa dele, toda a família dele, então eu tomo posse disso aqui, embora eu entendo que isso é uma promessa pessoal, mas eu tomo posse daquilo. Aí, meu irmão, nós entramos num lugar, num terreno, que é o terreno da fé. Agora, se você não crê, tudo bem, eu acredito. Eu acredito que o meu Deus, Ele não só me salva, não só me salvou, mas Ele salva toda a minha casa. Ele salva. Só que isso não quer dizer que você vai ficar com os bracinhos cruzados, não é? Você vai fazer a tua parte. Você vai orar, você vai clamar, você vai jejuar, você vai profetizar na vida dos seus entes queridos, você vai dar bom testemunho, amém? Você vai dar bom testemunho. Esse é aquele crente chato, não, que você chega, né? Você já viu o crente chato? Você sabe como que é o crente chato? Né? O crente chato parece que ele passa repelente, né? Ele chega, você vai descobrir quem é um crente chato, porque ele chega no lugar, as pessoas fazem assim, ó, um corre para cá, o outro diz, eu tenho um compromisso, o outro fala assim, eu preciso fazer tal coisa e tal. Na hora que você vê, a pessoa ficou sozinha. Você pode ter certeza, irmão,
escuta aqui, você talvez está sendo chato. Você está sendo aquele que expele. Agora, se você chegar num lugar, e você for aquele que é atraente, irmão, na hora que você vê, as pessoas querem ficar perto de você. As pessoas se aproximam de você. Elas dão um jeito, elas estão numa outra roda. Isso é uma delícia, irmão. É uma delícia. Eu gosto disso aí. Não é? É uma delícia. Você chega no lugar, a pessoa está lá num bate-papo, está na outra roda. Na hora que você vê, ela está fazendo assim, ó. Então, ela vai mudando de lugar. Na hora que você menos percebe, ela está perto de você. Sabe por quê? Porque você é atraente. Porque ela fala assim, eu quero estar perto dessa pessoa. Eu preciso estar perto dela. Tem algo nela. Irmão, é engraçado. Porque assim, né, vamos falar aqui, rasgado. O povo pagão aí. O povo pagão foi bom. Né? Esse povo que não conhece a palavra de Deus, né? Você precisa ver as coisas que eu ouço, irmão. Eu ouço cada coisa. A pessoa fala assim, eu gosto de ficar perto de você, você tem uma energia boa. Você tem eu já ouvi energia, eu já ouvi áurea. Você tem uma áurea assim, sabe? Tem um negócio, você tem um negócio. Não tem problema. Eu quero que ela chegue perto de mim, mas que eu influencie a vida dela para Jesus. Que ela conheça Jesus. Deixa eu usar isso para dar uma apertada em você. Que tipo de crente você está sendo, irmão? Que tipo de crente? Você é o chatão? Você é aquela pessoa que os outros olham e falam, Deus o livre, e já sai de perto? Ou você tem sido aquela pessoa que as pessoas, elas se sentem atraídas? Elas olham para você e elas percebem, elas notam que tem algo. Elas nem sabem muito bem o que é, mas elas falam assim, ele é diferente. Você já ouviu alguém falando isso para você? De verdade. Se você não ouviu, meu irmão, eu quero te estimular. Eu quero incentivar você. Busca isso em Deus. É uma delícia. É uma bênção isso aí. Alguém olhar para você e dizer assim, você é diferente. Tem algo diferente em você. Você é uma bênção. Eu não uso essa expressão mesmo, mas sabe, que demonstre isso. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, mas Deus quer fazer através da minha vida e através da sua vida. Amém? Quem recebe isso aí? Quem em nome de Jesus diz, eu quero ser essa pessoa. Eu quero chegar nos lugares e eu quero ser bênção, eu quero influenciar. Eu quero que as pessoas, elas façam rodinha para ficar perto de mim. E elas digam para mim assim, conta isso aí para mim, explica para mim. Não é? Conta essa história para mim. Essa é a vontade de Deus. Sabe, irmãos? Apesar de que o texto fala de promessas particulares, mas você pode, pela fé, tomar posse e orar para que isso faça parte da sua vida. E eu quero destacar aqui, para encerrar, 3 coisas muito importantes para que essas promessas que Deus Ele tem feito para mim e para você, elas se cumpram. Elas se cumprem porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? E aí eu vou ter que ler para vocês de novo esse texto, mas eu vou ler numa outra versão. Eu falei para vocês que é a nova versão transformadora. Essa versão assim tem sido muito bênção na minha vida, eu tenho feito a leitura a partir dela, não é? Quem segue o Luciano Subirá aí? Quem ouve mensagem do Luciano Subirá? Todo mundo, né? Uma vez. Irmão, ele usa muito, né, essa versão e me chamou a atenção e eu tenho feito a leitura através dela. Olha o que diz essa versão aqui. Olha o que diz aqui a versão transformadora. Capítulo 10, verso 23 de Hebreus. Diz assim, ó. Apeguemo-nos firmemente, praticamente a mesma coisa, né, da NVI, mas aí tem uma palavrinha aqui, sem vacilar. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Ao quê? Se apegue firmemente sem vacilar, a esperança que você professa. Apegue-se firmemente, mas sem vacilar, a esperança que você professa. Sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. Se eu fosse você, irmão, eu saía declarando isso, declarava isso dia e noite e dia o tempo todo. Deus, o meu Deus, é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Aleluia. Declarava isso aí em alto e bom som, dizia para você mesmo, até você chegar ao ponto de acreditar nisso. Até chegar a hora que você, assim, você não tem outra opção. Você não tem outro caminho. Esse é o caminho. Qual é o caminho? O meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não importa. Pode acontecer o que for. Pode passar o tempo, e às vezes passa.
Eu falei domingo passado e vou repetir aqui. Sabe, irmãos, eu tenho vivido um tempo na minha vida aonde eu estou sendo lembrado de promessas que Deus fez para mim há mais de 30 anos. E que elas estão acontecendo hoje, agora. Elas estão se cumprindo na minha vida agora. Agora. Tem coisas que eu nem lembrava mais. Mas quando acontece, Deus, é como se Deus desse um sorriso e um tapinha nas minhas costas e dissesse assim: eu não falei para você? Eu não te disse? Aleluia! Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, meu irmão, se apegue às promessas de Deus. Se apegue. Tem as promessas gerais? Tem. Mas Deus tem muita promessa para você. Ontem no batismo, quem estava aqui no batismo ontem? Quem que estava aí? Que benção. Quem batizou que está aqui? Tem gente que batizou? Ah, é verdade. Vocês aqui, ali, glória a Deus. Quem mais? Tem mais gente aí? Lá no... Ah, lá, é você. Você está na minha lista. Na minha lista de oração. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Lembra o nome dessa princesa mesmo? A Monique. A Monique. O nome da minha sobrinha eu não estou lembrando. A Monique, na hora que a Monique pisou o pé na água, o Espírito Santo falou no meu coração. O Espírito Santo falou para mim. E eu falei para ela o que o Espírito Santo falou. E foi tão legal, irmãos. Foi tão legal que eu falei aqui, liberei sobre, eu falei: minha filha, olha, Deus tem algo maravilhoso. Ele vai fazer em você, mas Deus vai fazer através de você. E aí, eu fui lá fora, terminou, eu doido para ir embora, né? Mas os irmãos não vão, irmão. Nossa, eu falava assim: apaga a luz, manda embora, vamos embora. Mas não vão embora, é um negócio doido que acontece aqui, eu não sei. Aí, eu estou lá. E aí a Monique chegou lá. Aí eu falei: Monique, deixa eu te falar, Monique. Deixa Deus usar a sua vida. Foi ou não foi, Monique? Eu falei assim: Monique, você vai chegar perto de pessoas e você vai perguntar para a pessoa: tudo bem com você? Você já olha. Você perguntar: irmão, eu estou entregando, né, para vocês. Irmão, você quer saber? Você pergunta 2 a 3 vezes para a pessoa se ela está bem. Alguns na segunda já se entregam. Tem uns que é mais durão na queda, é na terceira. Na terceira aí ele entrega, aí ele abre o está tudo difícil. Então, aí eu falei: Monique, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: eu posso orar por você? Eu posso fazer uma oração? E aí eu falei: Monique, deixa Deus te usar. Impõe as mãos sobre as pessoas, porque eu vi Deus usando a vida dela para curar pessoas. E vai mesmo, viu, Monique? E o Deus que prometeu é fiel. Se apega, declara isso dia e noite e dia. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas não foi só a Monique, não. Teve um outro garoto também que na hora que ele entrou, interessante que é toda meninada, né? Toda garotada. Na hora que o menino baixou aqui que ele entrou, o Espírito Santo, veio e falou no meu coração: irmão, nós precisamos nos dispor. Deixar Deus usar. Eu contei aqui de manhã, eu já tinha contado isso aqui. Eu estava pregando esses tempos atrás, não lembro quando, mas eu estava lá em Curitiba pregando. E uma benção, Deus estava movendo poderosamente lá, né, uma igreja amiga. E aí eu terminei a mensagem, foi uma benção, né, esses dias que eu tive lá. Isso foi no sábado à noite. E eu terminei a mensagem, e um monte de gente entregou a vida para Jesus, gente sendo batizada no Espírito Santo, estava um repleplé, caiu gente endemoniada. Irmão, quando a gente sai de fora, um negócio é diferente, né? Então assim, estava assim um repleplé, aquele negócio, tal, mas assim me deu um trem, acabou, para. Aí eu falei: tá bom, né? Aí eu falei: pastor, pode, né? Continua aqui. E eu desci, mas eu não estava entendendo. Mas por quê? Bem no auge, você sabe quando a coisa está lá, aquele negócio assim. Deus, pronto, acabou, para. Eu falei: então tá bom. Parei, desci, daí eu fui no canto lá. Aí o Espírito Santo: vai lá para o fundo. Eu falei: tá bom, né? Fui para o fundo. Aí não estava entendendo muito bem, mas eu irmão, já estou acostumado com esse negócio. Tá? Estou acostumado, não é a primeira vez que isso acontece. E eu fui lá para o fundo, aí cheguei lá no fundo, e estou assim. Aí o Espírito Santo falou assim: vai naquele rapaz lá, aquele homem, né? E você vai dizer isso aqui para ele. Irmão, eu peguei, fui, abracei ele assim, eu falei no ouvido dele. Eu falei aquilo que o Espírito Santo estava dizendo para eu falar. Eu falei assim: olha, o Senhor está dizendo para eu te dizer o seguinte. Você pediu um sinal para ele, o sinal foi: se Deus te ama, se Ele tem um propósito na sua vida, você falou para Deus agora, Ele tinha acabado de falar, que esse homem saia lá da frente. Olha que coisa doida, porque eu estava no repleplé, irmão, eu estava sabe aquela hora assim, eu falei: agora vai, esse negócio aqui vai virar um foguete essa igreja. Aí o Espírito Santo falou: para. Eu parei, tá bom, Ele que manda, né? Não sou eu, e tal, fui do lado lá, fiquei, vai lá no fundo, fui lá no fundo. Ele disse: vai lá e fala para ele que eu mandei você aqui, para dizer
que eu estou vendo ele. Irmão, e o homem era um homenzarrão. Ele era assim, ó, né? Grandão, fortão, gordão, assim, bem, um gigante. O cara desmoronou. Foi muito engraçado. Eu tomei um susto, porque ele desmoronou. Aí eu saí e falei assim, jacode o cara lá, meu. E larguei o cara lá. Larguei, os irmãos foram lá, oraram, sei lá o que, né? E fizeram lá, barba, cabelo, bigode e tal. E aí no outro dia, no domingo de manhã, eu fui ministrar essa igreja, né? Aí era só a liderança, o pastor, os pastores, e os líderes e tal. E eu estou ministrando, aí um irmão que é o líder desse irmão, veio e falou assim, olha, ontem, aquele irmão lá, tal, aí começou a falar, e hoje pela manhã ele tem uma panificadora. E eu vindo para cá, passei na panificadora para comprar alguma coisa lá, porque eles fazem um cafezão assim, bem legal, né? E o irmão continua chorando, tremendo, ele continua, ele tá assim, mudou alguma coisa na vida dele. E esse irmão acrescentou algo que eu nem falei de manhã, mas agora me veio e lembrei. Esse irmão era um irmão assim, resistente. Era um irmão, porque, olha que coisa, o cara ficou lá no fundo, irmão. A igreja veio todo para frente, o povo veio todo para frente, e o povo ali, e o cara ficou lá, sozinho no fundo, sabe? Tem dessas coisas, né? Sabe? Ficou lá e, tipo assim, né? Poxa, por que não vem? Tem gente que resiste, mas Deus falou, eu estou vendo esse camarada, e Deus me mandou lá, Deus me mandou. Por que eu estou falando isso para você? Estou te contando essa história porque eu falei para Monique, irmão, você vai ser usado por Deus. Se disponha. Segue o impulso de Deus, o Espírito Santo, aquilo que Ele colocar no teu coração. Para de ficar dando trabalho para Deus. Você quer crescer? Você quer crescer naquilo que Deus faz em você e através de você? Apenas se disponha. Apenas diz, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Usa a minha vida. Deus vai usar você. Deus vai usar. Sabe, querido, eu acredito que Deus tem promessas gerais, mas Deus tem promessas muito pessoais. E é você que vai buscar isso. Você vai clamar a Deus, você vai falar, Deus, fala comigo. Me dá uma palavra, me dá uma direção. Diz para mim. E Deus vai dizer. Deus vai falar com você. Ele não falou com esse rapaz? E olha que era um brucutu, né? Era um chuco, porque, imagina, todo mundo veio para frente recebendo, e o cara lá no fundo, oh Deus, se o Senhor me ama, e Deus falou, não, então tá bom, deixa eu falar com ele que eu amo ele, deixa eu dar uma própria. Então Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se você buscar, se você clamar, irmão, Deus vai falar com você. Primeira coisa que eu preciso destacar para você. O texto diz, apegue-se. Se apegue. Você vai se apegar, você vai nutrir, você vai alimentar aquilo que Deus tem falado na sua vida. As promessas de Deus. Você tem que falar disso, irmão. Você tem que, como eu preguei há pouco tempo atrás aqui, você precisa regar isso que Deus está colocando na tua vida. Deus tem dado uma palavra para você, Deus tem dado uma promessa para você. Irmão, não olha nem para a direita, não olha nem para a esquerda. Se apegue, e eu gostei muito dessa versão, porque ela diz, se apegue firmemente, sem vacilar. Não vacila não, meu irmão. Não se distraia. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Viu? Não faça isso. Não faz igual o Pedrão, que estava indo bem para caramba. Pedro estava voando, estava flutuando. Literalmente flutuando sobre as águas. Mas de repente, ele parou de olhar para Jesus. Ele olhou para quê? Olhou para o lado, olhou para a circunstância, olhou para o vento, olhou para as ondas que estavam ali, né? E ele começou a afundar. Meu irmão, você não vai se distrair. Diga, eu não vou me distrair. Diga aí, eu não vou me distrair. Meu irmão, não se distraia, olha fixo, olha firmemente para Jesus e avança. Avança. Olhe firmemente. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz isso. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não vacila, irmão. Olhe firmemente para Jesus, que é o autor e consumador. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. A segunda coisa, e tem a ver com a primeira, eu preciso destacar para você, eu preguei há pouco tempo atrás aqui sobre o poder das nossas palavras, não foi? Irmão, mostrei um vídeo para vocês aqui. Quem estava aqui naquele dia? Então, você viu, irmão? Uma coisa tão simples, né? Coisa de criança. Uma professora de criança fez uma experiência com criança, pegou um potinho de arroz,
né? O mesmo arroz, dividiu em 2 potes, e aí as crianças iam num pote e diziam assim, bonito, legal, abençoado, sei lá as palavras, não lembro bem, mas dizia palavras positivas, tá lá. Aí o outro arroz, ela chegava e falava assim, feio, fedido, não gosto de você. E o que aconteceu? O arroz que recebia as palavras negativas, malditas lá, apodreceu. E o outro arroz, o mesmo arroz, estava lá conservado. Meu irmão, isso não é brincadeira não. Isso é tão sério que a Bíblia fala que Deus mudou o nome, Deus fez uma promessa para Abrão. Ele chamava Abrão. E quando Deus fez a promessa para ele, ele chamava Abrão. Não era Abraão ainda não. Era Abrão. E Deus disse, eu vou fazer a tua descendência numerosa, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Deus fez uma promessa. E Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Amém? Só que, olha, isso é tão poderoso, que eu vou entregar para você aqui agora. Ó meu irmão, Deus mudou o nome do camarada. Deus mudou o nome dele. Sabe por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Você sabe por quê? Quem sabe aqui? O que significa a palavra Abraão? Oi? Pai de multidões. Só que Abraão significa pai exaltado. Tudo bem, pai exaltado, joia. Agora, pai de multidões para um homem que nem filho tinha. Pai de multidões, irmãos, para um homem que tinha uma mulher estéril. Um homem que já estava beirando 100 anos de idade. Beirando 100 anos de idade. A mulher 90 e nem filho tinha. Como assim? Você está vendo o poder de você declarar, de você profetizar? Você está vendo, irmão? Manter firme essa confissão, como diz, mantendo firme a confissão da esperança. Olha, o texto diz assim, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. As palavras que saem da tua boca. Irmão, você acha que Abrão enfrentou resistência, oposição, e vou mais longe, até um certo ridículo? Você acredita nisso? Imagina, você chegar num lugar, a pessoa perguntar o teu nome, e ele dizer assim, eu sou pai de multidões. Imagina o tanto de sorrisinho de lado que ele teve que enfrentar. Gente que ia para o canto e falou assim, você viu lá o doido? Ele não é normal aquele cara não. Ele está falando que ele é pai de multidão. Multidão. A gente sabe que multidão não tem um filho para chamar de seu. Mas ele continuou declarando. Ele continuou mantendo firme a confissão da esperança. Você está mantendo firme a confissão da esperança, irmão? Você está mantendo firme? Você tem declarado, você tem aberto a sua boca, e você tem liberado a palavra? Você está mantendo firme? Ou você está aí, sendo aquela pessoa que tem falado palavras contrárias, palavras que minam, palavras que roubam? Pastora Valnice Milhomes, quem conhece a pastora Valnice aqui? Segue ela lá na rede social, você vai ver, essa mulher é um dunamis. Falei de manhã aqui, vou repetir. Irmão, essa mulher teve uma grande influência na minha jornada, né? Eu me encantei há uns 20 e poucos anos atrás, quando eu soube. Hoje ela está beirando uns 80, a pastora Valnice, então imagina, né? E eu estava começando, né, na minha jornada, e aí eu descobri que a mulher jejuava todo ano 40 dias. 40 dias, todo começo de ano ela se retirava e ela fazia um jejum de 40 dias. Eu falei, puxa vida, né? Por isso que eu brinco, o nome dela é Valnice Milhomens. Eu brinco, eu falo assim, Valnice que vale por 1000 homens. 1000 homens. Não tem um homem aqui que jejuou 40 dias, nem eu, irmão. Nem eu. Uma mulher, uma senhorinha. Você olha, Franzina, 40 dias de jejum. Né? Eu tinha uma Bíblia falada, na época era CD, né? Vocês lembram lá do CD? Então, eu tinha uma Bíblia falada em CD, da pastora Valnice. Irmão, ela gravou, no período, ela leu e gravou a Bíblia nos 40 dias de jejum dela. Nos 40 dias de jejum. Vocês acreditam que só dela ler a Bíblia tinha unção? Irmão, na voz do Cid Moreira, que Deus o tenha, não tinha unção. Era aquela voz, o Senhor disse. Tá joia, tudo bem, já é uma bênção. Mas a Bíblia que a mulher gravou,
você sentia uma presença. Eu ouvia, e assim, sendo muito sincero e verdadeiro com você, ela nordestina, então ela falava com aquele sotaque nordestino. Por exemplo, aquele texto de Atos capítulo 1, verso 8, eu lembro, esse me marcou, porque ela fala assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Samaria. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ela falava, mas irmão, era uma coisa tão abençoada, que eu sentia fogo de Deus. Na hora que eu estava ouvindo, eu ouvia a Bíblia falada dela constantemente, irmão, eu sentia a presença, eu começava a orar em línguas, eu começava a chorar, aleluia, uma mulher usada. Eu vou emprestar uma frase dela, se você gravar isso aqui, se você, irmão, praticar isso aqui vai fazer a diferença. A pastora Valnice diz assim, nunca confesse aquilo que você não deseja. Nunca fale, nunca declare aquilo que você não deseja. Ah, meus irmãos, como nós precisamos vigiar naquilo que falamos. Puxa vida, eu já amarguei algumas coisas na minha vida. Uma das piores, maiores tragédias que eu já vivi tem a ver com isso. Eu verbalizei algo num momento, sim, né? E assim, puxa vida, que bobagem, que besteira que eu fiz. Eu falei algo que eu jamais queria, jamais gostaria, de Deus o livre, né? Mas eu falei. Então, meu irmão, vamos aprender? Não fale, não declare, não professe aquilo que você não quer que aconteça. Amém? Diga, eu não vou confessar. Diga, eu não vou declarar. Eu não vou falar aquilo que eu não quero que aconteça. Aquilo que eu não desejo. Amém? E por último, quero chamar o pessoal do louvor já para vir, porque nós vamos cantar essa canção que inaugurou hoje aí, e tem algo de Deus nessa canção aí. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Ô, irmão, tem. Deus vai fazer algo através. Ouça essa canção, cante essa canção, tá? Deixa Deus falar com você através dela. E por último, eu quero resgatar com você o verdadeiro motivo daquilo que vai fazer com que se cumpra aquilo que Deus prometeu na sua vida. Sabe qual que é o verdadeiro motivo, verdadeira razão de se cumprir aquilo que Deus prometeu na sua vida, irmão? Você sabe? É porque Deus é fiel. Não tem a ver com você, meu filho. Às vezes tem gente que tem uma percepção, eu e o pastor, a gente sempre conversa sobre isso. Tem umas pessoas que eu olho assim e falo, não, está de brincadeira. Tem gente que pensa muito acerca de si mesmo, irmão. Muito mais, sabe? Tem gente que se acha assim o último biscoito daquela, como que é, da Orion lá, sabe? Se acha o último biscoito do pacote, se acha assim o suprassumo. Gente assim, eu falei de manhã, eu vou falar. Tem uma pessoa arrogante, sou extremamente arrogante. Deus me usou para dar um recado para ele algum tempo atrás. Eu dei um recado para ele. Eu falei assim, Deus vai te quebrar. Deus vai te quebrar. Deus vai quebrar você, eu falei para ele. Na cara dele. Até foi uma coisa assim meio forte, sabe? Veio uma unção profética assim, e eu de vez em quando, se eu estou numa unção profética, eu sou meio doido assim, sabe? Eu dei um chega nele e falei assim, Deus vai te quebrar. Porque Deus arrebenta o cedro do Líbano. Deus arrebenta o cedro do Líbano. O cedro do Líbano na Bíblia é o orgulho. É grande, imponente. E eu falei para ele, Deus vai quebrar. Sabe, irmão, na hora que eu falei isso para ele gastou 1 hora tentando me convencer. Ele é bom de conversa, ele é bom de argumento, ele é fera mesmo, tentando me converter na mentalidade dele, enfiar na minha cabeça o ponto de vista dele. E eu falei para ele, Deus não está nisso. Deus não te chamou para isso. Eu falei para ele, Deus não te chamou para isso, rapaz. Você foi chamado por outra coisa. Você está fazendo besteira. Mas ele assim, ele é, né? Imagina, quem sou eu para falar para um cara, né? Naquele nível. Hoje, Deus quebrou ele. Hoje, agora há pouco, Deus mostrou para ele
que a vaidade dele, o orgulho dele não é nada. Irmão, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você, não é porque você é bom, porque você é bonito, porque você é mais inteligente, porque você é o suprassumo. Deus vai cumprir, sabe por quê? Porque Ele é fiel. Deus é fiel. É Deus, meu irmão. É Deus. Se dependesse de mim e de você, estávamos fadados ao fracasso. Mas porque Deus é poderoso, Deus é grande, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Fique de pé nessa noite. Deixa eu resgatar aqui, ó. Primeiro, apegue-se firmemente aquilo que Deus prometeu para você, não vacila, olha para Jesus. Segundo, declare, confesse aquilo que você crê, como Abraão, que pode até ter enfrentado vergonha, mas ele continuou dizendo, meu nome é Abraão, pai de multidão. Deus cumpriu aquilo que prometeu na vida dele. Você vai fazer. Nunca fale aquilo que você não deseja. Nunca fale aquilo que você não deseja. E por último, vai se cumprir na sua vida as promessas de Deus, porque Deus é poderoso, Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Vamos adorar o Senhor e depois eu quero orar com você.